Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais um embate, com meu pastor sobre línguas estranhas. Mais um embate com meu pastor. Eu já gravei vídeo aí no meu canal sobre línguas estranhas, sobre os dons do Espírito. Eu vou até deixar na descrição para vocês estarem olhando. Mas essa segunda parte eu quero falar em cima do que falou o meu pastor, dando como desculpa. Não, porque isso acontece por causa disso, aquilo acontece por causa daquilo. E eu quero dizer a desculpa que ele deu, e eu quero bater em cima contra o que ele falou. Me desculpa essas manias que eu tenho, esse toque que eu tenho. Eu não consigo deixar de fazer. Vamos ver aqui o livro de Atos 2. Atos 2 narra a descida do Espírito Santo. E como nós vemos aqui em Atos 2, textualmente está muito claro que as línguas eram estrangeiras. Se você conseguiu ler aqui que a descida do Espírito Santo, se você conseguiu entender que a língua não era estrangeira, parabéns, você é um louco de pedra, entendeu? Eu vou ler só um trechinho de Atos 2 aqui. Olha só, o versículo 9. Somos pardo, medo, elamita e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. O 10 agora. Da Frígia, da Panfia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretense e arábicos, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então qualquer pessoa que frequentou uma escola, qualquer pessoa que fez alfabetização, sabe que aqui estamos falando de língua estrangeira, não de línguas estranhas. O pastor falou que o dom de língua que é citado aqui em 1 Coríntios 12 é diferente do batismo com o Espírito Santo. Você não encontra na Bíblia sustentação para isso. Você não encontra sustentação para isso. Porque eu propus o seguinte: se batismo fosse uma coisa e dom de língua fosse outra, essa parte é bem difícil, porque eu me enrolo todo, cara. Eu sustentei que é a mesma coisa. Porque quando você se batiza no Espírito Santo, você exerce os dons, entre eles o dom de língua. Ele falou que é diferente. Então eu propus a ele a provar. É porque ele quer sustentar que é comum, é normal as pessoas ficarem falando na igreja um monte de língua que ninguém entende. Entendeu? Ele para ele tentar provar, ele falou que é diferente, e eu digo que é igual. Porque você não encontra na Bíblia uma sustentação para isso. Porque em Atos eram línguas estrangeiras. Aqui, dom de língua não está dizendo se são línguas estranhas
ou se são línguas estrangeiras. Creio eu que são línguas estrangeiras. Entendeu? Creio eu que são línguas estrangeiras. Agora, se o seu pastor também diz que são diferentes, para justificar as pessoas falando, e ninguém entende nas igrejas, você faz a seguinte indagação: pastor, o culto pentecostal, tá todo mundo falando mistério, o fogo tá descendo, e tá aquele negócio todo, e a igreja inflamada, todo mundo pegando fogo. Pergunte a ele se aquelas línguas dali são de Atos ou de Coríntios. Se a língua for de Coríntios, se aquelas pessoas estão exercendo o dom de língua, aqui em 1 Coríntios, que fala do dom de língua, diz uma coisa muito interessante. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. Todos mestres? Não. Ou operadores de milagre? A resposta é não. Tem todos os dons, o dom de cura? Também não, a resposta é não. Falam todo em línguas? Não. Interpretam-nas todas? Não. Se na sua igreja as pessoas ficam empolvorada, se na sua igreja as pessoas ficam excitadas, empolvoradas, se as pessoas da sua igreja ficam falando sem parar línguas, você pergunta: são as línguas de Atos ou são as línguas aqui do dom de língua? Porque pelo que nós lemos, falam todos línguas? Não. Então por que está todo mundo falando língua? Entendeu? Se essa língua aqui do dom de língua é uma língua estranha, a língua de Atos deveria ser estrangeira. Entendeu? Aí você pergunta ao seu pastor: o que está acontecendo aqui nessa igreja? Aonde está isso na Bíblia? Em Atos ou em Coríntios? Ou é a mesma coisa? Se for a mesma coisa, em Atos eles estavam falando línguas estrangeiras. Você já escutou alguém falar inglês na sua igreja? Você já escutou alguém falar alemão, russo? Você já escutou alguém falar não escuta, não se escuta. Não se escuta. Aquilo não é língua estrangeira. Aquilo que acontece nas igrejas não são línguas estrangeiras. O meu pastor disse que é diferente. Se é as línguas do dom de língua, aqui já está dizendo: tem todos os dons de cura? Falam todos línguas? Não. Agora, se for a língua de Atos, você pergunta: estão todos sendo batizados novamente? Porque se estão falando língua, deveria ser línguas estrangeiras. E estão sendo todos batizados novamente? Porque nós sabemos aqui em Efésios 4, versículo 1, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai e todos, e qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então não há sustentação, gente.
Não há sustentação. Não há sustentação para quem fica falando mistério e não se sabe o que é aquilo. Aquilo é uma língua estranha? Aquilo é uma língua estrangeira? Qual o versículo que sustenta? Qual o versículo que sustenta essa falação de língua? É a língua de Atos ou é a língua de 1 Coríntios? Qual é o versículo que sustenta essa falação em mistério? Se for o dom de línguas, aqui o escritor ele faz uma pergunta e você já sabe a resposta. Tem todos o dom de cura? Não. Falam todos outras línguas? Não. Interpretam a todas? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo e mostro. Vamos ler aqui uma coisa interessante aqui sobre os dons. Porque é dada mediante o Espírito, porque a não é a todos, é a Eu estou lendo aqui 1 Coríntios, os dons do Espírito. Você é batizado e você exerce o dom. Pode ser vários, não é apenas língua, são vários dons. Mas veja bem, porque a é dada à medida do Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom da cura, e a outra, operação de milagre, e a outra, a profecia, e outro, discernimento de espírito, e não é todos, variedades de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las, mas só é o mesmo Espírito, realizando todas as coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada individualmente. É para todo mundo falar ao mesmo tempo? É para a igreja toda falar línguas? Não. Por quê? Mas é o mesmo Espírito. Aqui o 11. Mais só é o mesmo Espírito, realizando todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada individualmente. Porque assim é um corpo, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também como respeito a Cristo, pois em só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então vocês entendem? Se você está numa igreja que todo mundo fica falando mistério, fala, você pede aonde está o respaldo bíblico para isso. E aí se ele falar, não, porque isso se deu em Atos 2, leia isso para ele aqui, ó. Somos pardos, somos medos, elamitas e naturais da Macedônia, Frígia, Capadócia, judeus com prosélitos, cretenses, arábicos, como os ouvimos falar em nossa própria língua. Que línguas são essas? Desses países,
O que eles ouviram? As grandezas de Deus. Então, nas igrejas, as pessoas deveriam estar falando inglês, espanhol, russo, alemão, indiano, não sei, chinês, coreano, japonês, mas não é isso que a gente ouve nas igrejas, não é isso que a gente ouve nas igrejas. Aí a pessoa vai justificar dizendo que não, é o dom de língua lá do dom de língua, que está em 1 Coríntios 12. Foi tudo aquilo que eu li aqui, mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente, não é todo mundo. E aqui no final aqui a gente tem uma pergunta feita pelo escritor: porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Também não. Tem todos os dons de cura? Falar em outras línguas? Interpretar as línguas? Não. Então, não se sustenta. Aí, Atos 2, ele cita Joel. Mas o que ocorre, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se você ler Joel não está falando de línguas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Cadê a língua? Cadê a língua? Se você ler lá em João, diz que o Espírito, ele vem para converter e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente pega a profecia de Joel, que se dará nos últimos dias, e entende o que João falou. O que vai acontecer nos últimos dias? Um grande arrependimento, uma grande conversão do que? Do pecado, da justiça e do juízo. Não tem nada a ver com a Rua Azusa. Não tem nada a ver com o movimento pentecostal de línguas estranhas. Não tem. Prova na Bíblia. Prova que são línguas enroladas. Prova. Aqui em Atos é línguas estrangeiras. Aqui em 1 Coríntios 12, você lê isso aqui. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres, operadores de milagre? Tem todos o dom da cura? Falam todos em língua? Não. Interpretam todas as línguas? Não. Então por que toda a igreja está falando em língua em culto pentecostal? Por quê? Porque milagre isso acontece. Aonde está o respaldo bíblico de vocês? Vocês estão fora da Bíblia. Fato. Me questione. Dentro da Bíblia, eu desafio. Eu sou obreiro. Eu sou obreiro. Um pastor, um apóstolo, vem me contrariar. Entendeu? Vem me contrariar. Me dá o respaldo bíblico. Me dá a interpretação, a homilia, de homelede, sei lá. Eu não entendo, não fiz teologia. Entendeu? Me prova o respaldo bíblico para o que vocês fazem. Eu vou ficando por aqui, que meu vídeo tá longo. Eu agradeço vocês que ficaram até o final. Entendeu? Paulo também diz: se não houver quem interprete,
que se cale, que se cale, tá bom? Paulo diz isso, se não tiver quem interprete, que se cale. Não é o que acontece nas igrejas hoje, né? Eu vou ficar por aqui, tá bom? Se você gostou, dê like no meu vídeo. Se você quiser fazer uma sugestão, uma colocação, fique à vontade para fazê-la, tá bom? Muito obrigado.